continuam passando, que ainda tem uma turma que ainda vai entrar também, rádio claro, histórica, né? aqui do nosso história, 60 anos de história no ar, né, dessa rádio. É isso aí. E parabéns. Quem entende de história também é o jornalista Paulo Pellegrini, com a gente aqui com a história do esporte, Ele do entende futebol, do da assunto. Fórmula 1, ele entende demais. E está trazendo, não é isso, Paulo? Aqui o diário da Copa, né? Aqui a agenda também, a análise de ontem. Olha, a abertura ontem foi bacana, né? A abertura eu achei muito bacana. Enfim, jogos aí que quebraram, pelo menos um deles, né? Quebrou bolão aí de muita gente, Coreia do Sul superando a Tchequia, não é isso? E também o México, né? O México em gol de Quiñones, né? Para quem é fã aí dos mexicanos, do seriado Chaves, né? Quiñones era um nome também do futebol que foi sempre ali exaltado nesse programa, né? De uma memória afetiva gigantesca e que é mexicano, né? Para mim, uma grande coincidência. Seja bem-vindo, Paulo, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia a todos do jornal. Bom dia, foram dois jogos ontem legais, não foram primor de técnica, mas até porque quando se trata de estreia, as seleções realmente jogam mais com cautela, mais defensivamente. O fato também desta Copa do Mundo poder classificar em cada grupo até 3 seleções, só para o ouvinte e o internauta aqui que está online entender, são 48 seleções divididas em 12 grupos de 4 seleções cada uma. As 2 primeiras avançam, então aí você já tem 24 classificados para a próxima fase, mas como 24 não é um número que múltiplo de 4, ou seja, o melhor mas não é um múltiplo que vai, se você for eliminando, você não consegue chegar a 2 no final, né? Vai chegar um ponto que vai ter 3 seleções. Então, para você chegar a 2 na final, você tem que ter 32, ou 16, ou 8, por isso que chamam de quartas de final, oitavas de final. Então, a FIFA teve que criar um regulamento que classificasse mais 8 desses 24. Então, 8 melhores terceiros colocados vão se classificar, totalizando 32 seleções das 48. Então, isso vai acabar fazendo com que as seleções tenham mais cautela, porque assim, uma derrota já pode significar ficar naquele último lugar que não classifica. A África do Sul ontem foi claramente assim. Entrou em campo para não perder. Assim como a Tchequia, ou a República Tcheca, ontem também contra a Coreia. E, no fim, acabaram sendo 2 jogos bacanas. O México dominou completamente a África do Sul, venceu por 2-0, poderia ter vencido por mais, especialmente porque, durante boa parte do segundo tempo, teve jogadores a mais em campo. O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio distribuiu 3 cartões vermelhos, 2 para a África do Sul e 1 para o México. Todos eles de forma justa. Talvez o do México seja interpretativo, mas em Copa do Mundo é sempre melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. O zagueiro do México deu um pontapé sem bola no atacante da África do Sul, uma falta grosseira, mesmo não sendo o último homem, mas a própria falta em si foi uma falta passível ali de uma punição, e em Copa do Mundo geralmente o juiz expulsa. Melhor do que premiar a violência. E na outra partida, a Coreia do Sul e a República Tcheca fizeram um jogo equilibrado, os tchecos saíram na frente e a Coreia virou. Sendo que, quando estava 1-1, a República Tcheca teve um gol anulado, justamente também, corretamente, por impedimento. Então, foi um jogo que tudo poderia acontecer. As 2 partidas fizeram parte do Grupo A, que é o Grupo do México, e assim, México e Coreia do Sul largam na frente, com 3 pontos cada um, e a República Tcheca e a África do Sul vão brigar agora para se recuperar. E a próxima rodada, exatamente, tem México e Coreia. Então, aí já pode sair um classificado. Quem vencer esse jogo vai para 6 pontos e já se classifica. E a África do Sul e a República Tcheca vão jogar buscando a recuperação. Esse foi o resumo de ontem, fora a abertura fantástica com diversos artistas latinos importantes, e alguns a gente toca aqui na rádio, outros não. Alguns meus zoabentos, mas, de maneira geral, os artistas hoje que fazem o menu da cultura pop mundial estavam lá na cidade do México. Sim, foi bacana, muito, muito bacana. E Paulo, o que tem hoje? Pois hoje tem a estreia das outras 2 seleções anfitriãs, né? Lembrando que a Copa vai ser disputada em 3 países, então o México estreou ontem e hoje estreiam o Canadá e os Estados Unidos. O Canadá joga em Toronto, em casa, né, contra a seleção da Bósnia e Herzegovina.
mais popularmente conhecida só como Bósnia, que já é um nome também não muito comum para o nosso cotidiano aqui do Brasil. A Bósnia é uma ex-república da Iugoslávia. Quando a gente era mais jovem, né, nós três, eu, Adalberto e Mayra, existia um país chamado Iugoslávia, lá do leste europeu. E com as mudanças geopolíticas, principalmente do final dos anos 80, essas repúblicas todas tinham uma espécie de pacto, uma aliança, né, militar e política com a antiga União Soviética. A quebradeira da União Soviética fez quebrar também um monte de repúblicas ao redor. E aí começaram a ver os processos de independência dos países que faziam parte dessa grande Iugoslávia. Entre eles, a Croácia, que a gente conhece mais, a Sérvia, Montenegro, enfim, Eslovênia e a Bósnia. E a Bósnia passou por um processo, inclusive, bastante violento, de guerra mesmo, para poder ficar independente. Já é a segunda Copa do Mundo que a Bósnia participa, a primeira tinha sido aquela do Brasil, em 14, e hoje eles vão estrear contra um dos donos da casa. 4 da tarde, na abertura, a gente que gosta de rock and roll, de música bacana, quem vai cantar o hino do Canadá será ninguém menos que Alanis Morissette, estará no gramado interpretando o hino canadense, ela que é canadense. E o jogo em si, o Canadá é favorito por jogar em casa e por ter, como eu disse ontem, um time bastante interessante. O Canadá pode chegar longe. Longe que a gente fala assim, oitavas da Copa do Mundo. E a Bósnia vai para tentar não perder. E o jogo dos Estados Unidos também é um jogo bastante legal. Mais tarde, às 10 da noite, teremos Estados Unidos e Paraguai, nossos vizinhos aqui. Muitos jogadores da seleção paraguaia jogam no futebol brasileiro, ou seja, a gente vai ver um brasileirão em campo, tem 3 palmeirenses, tem o Gustavo Gomes, tem o Ramon Sousa, tem o Maurício, que é brasileiro, naturalizado paraguaio, tem jogador do Atlético Mineiro, tem o Júnior Alonso, tem o São Paulino Bobadilha, tem o gremista Balbuena. A gente vai ver um brasileirão em campo. O Paraguai hoje tem muitos jogadores na Série A do Brasileirão, contra a seleção americana, que hoje não tem assim uma seleção, nunca teve uma grande seleção, mas já houve seleções melhores. Os Estados Unidos hoje vão para a Copa do Mundo com uma seleção bem mediana, mas vão jogar em casa, com o apoio da torcida, com o apoio institucional aí de todo mundo, né? Um país que está protagonizando esse recebimento das demais seleções de forma polêmica. Enfim, vai ser um jogo interessante. E a Anitta vai participar da festa de abertura. Ela gravou uma música junto com uma cantora tailandesa chamada Lisa, chamada Goals, e essa música faz parte do álbum oficial da FIFA e ela vai cantar essa música junto com um monte de gente lá. Katy Perry vai estar presente. Vai ser uma festa bacana também. Esse jogo é 10 da noite. De 8 da noite em diante vai ter essa abertura dessa partida dos Estados Unidos e Paraguai. São os 2 jogos de hoje. Canadá e Bósnia, para quem quer ver a bola rolando, 4 da tarde, e Estados Unidos e Paraguai, 10 da noite. Maravilha. Oi, que todo mundo está querendo saber, né? Expectativa, jogo do Brasil amanhã, sábado, portanto. Adalberto, Mayra, a expectativa é grande, né? O Brasil vem de um pequeno retrospecto bom, ou seja, ganhou as 3 últimas partidas que disputou, foram 3 amistosos, ganhou da Croácia, lá no final de março, ganhou do Panamá e do Egito nas últimas semanas, nos amistosos preparatórios. A minha visão é mais ou menos a seguinte: quando o Brasil venceu a primeira Copa do Mundo, em 58, Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, um time fantástico, a partir de então, até 2006, quando tinha Ronaldo, Adriano, Kaká, um time Ronaldinho Gaúcho, né? O Brasil sempre foi para a Copa do Mundo para ganhar a Copa. O Brasil era, de maneira geral, a melhor seleção do mundo, às vezes claramente, como é em 82, como foi em 70 e tudo mais, outras vezes com uma ou outra seleção europeia ou a própria Argentina podendo ali dividir um protagonismo. Mas assim, se sabia que o Brasil iria para ganhar a Copa, ganhou 5 vezes, inclusive, de lá para 58 em diante. Outras vezes foi vítima de fatalidades, disputa de pênaltis, jogo contra a Itália em 82, outras vezes jogou mal, tudo bem. De 2010 em diante, o Brasil já vai para a Copa do Mundo, não sendo a melhor seleção do mundo. Se pegar em 10 e em 14, por exemplo, a Espanha tinha o melhor time do mundo. A Espanha era disparado, campeã europeia, campeã mundial, e era mais time que o Brasil, tinha melhores jogadores, e depois passou a ser a França, de 18 em diante. A questão que eu vejo para 2026 é que hoje
o Brasil não está atrás apenas dessa melhor seleção do mundo ou de duas melhores seleções do mundo. O Brasil está no bolo das seleções. A gente pode falar isso em números. Da derrota nos pênaltis para a Croácia no Catar em 22, foi a nossa última eliminação, se passaram 3 anos e meio, né? Porque a Copa do Catar foi em dezembro, então não se completaram 4 anos ainda. 3 anos e meio de um ciclo entre uma Copa e outra. De lá para cá, o Brasil jogou 37 partidas, incluindo tudo aí, amistoso, Copa América e eliminatórias da Copa. Dessas 37, o Brasil venceu 17, empatou 10 e perdeu 10. Ou seja, 20 partidas dessas 37, os 10 empates e as 10 derrotas, o Brasil não venceu. Ou seja, matematicamente, o Brasil mais não venceu do que venceu da eliminação do Catar para cá. Muitos motivos contribuem para isso. Nós tivemos um monte de troca de técnicos que não tinham ainda capacidade de serem os comandantes da seleção brasileira, Fernando Diniz, Dorival Júnior e tal. E o principal para mim, a gente não tem mais o Ronaldinho, o Adriano, o Ronaldo Fenômeno, o Didi, o Pelé, o Garrincha, o Nilton Santos. A qualidade do jogador brasileiro hoje é equiparada ao jogador estrangeiro. O Brasil não tem mais os melhores jogadores do mundo, né? É uma realidade. Então o Brasil vai para a Copa do Mundo para ver o que acontece. A gente não vai para ganhar a Copa. Isso pode ocorrer, tomara, até vamos torcer. O Felipe falou agora há pouco, vocês estão falando, assim, a torcida e a expectativa, e o Brasil, assim, falando agora de maneira positiva, se deixarem chegar, se o Brasil for avançando, ele vai ganhar o corpo que precisa para ganhar a Copa. O Brasil tem camisa, o Brasil tem tradição. Como a Argentina ganhou em 22, a Argentina ganhou a última Copa, ninguém apostava na Argentina antes da Copa do Mundo começar. Era um outsider também. Mas foi deixando chegar. Um time que tem o Messi ganhou a Copa. Então a minha expectativa é, primeiro, de um jogo difícil. O Marrocos tem uma seleção muito interessante, é a atual 4ª colocada da última Copa, é a melhor seleção africana hoje, tecnicamente falando. Tem desfalques que podem comprometer ali no ataque. Agora, os números do Marrocos, só para comparar com o Brasil, falei agora há pouco, o Brasil não venceu mais do que venceu em 4 anos para cá. Marrocos vem de uma série de 29 jogos invicto. Marrocos não perde a 29 jogos, isso dá mais ou menos um ano. Foi mais ou menos meados de 25 para cá. E nas últimas 44 partidas, Marrocos só perdeu uma. Ou seja, ele perdeu uma das últimas 29, né? E já não havia perdido outras 15. Claro que a maioria desses jogos também contra outras seleções africanas, Copa Africana, eliminatórias, mas também vários amistosos contra seleções importantes. Então vai ser jogo duro, jogo duríssimo. O Brasil é favorito? Sim, porque jogador por jogador, o Brasil tem mais peças que Marrocos. Mas o Ancelotti, aí para arrematar, vai ter que pensar nesse jogo. E o italiano é capaz disso. Ele vai armar a seleção brasileira jogo a jogo. Ele vai pegar o adversário e vai encontrar uma forma da nossa seleção entrar em campo para neutralizar os pontos fortes do adversário e aproveitar nossos pontos fortes. O Brasil não vai para a Copa com uma coisa formada para que o outro time se vire. Não, se o Brasil fizer isso, o Brasil vai ser surpreendido. Porque a nossa coisa formada não está legal. O Brasil ainda não consegue ser um protagonista do jogo, dominar 100% do tempo. Então, o Brasil será pragmático. Tanto que, embora ele não tenha indicado a escalação ainda, ele não vai indicar, ele disse que não vai dizer, mas nos treinos ele tem indicado que vai com um time bem experiente. Vai colocar Danilo e Alexandro nas laterais, que são jogadores experientes, e vai voltar ao Paquetá no meio campo. Ou seja, ele não está apostando em jogadores ainda instáveis, como Luiz Henrique, Douglas Santos, que vão para a primeira Copa do Mundo. Ele está botando gente que já jogou Copa. Então ele vai com um time cascudo, porque ele sabe que essa estreia não será uma partida tranquila. A gente torce para que o Brasil consiga, com essa estratégia do Ancelotti, dominar a partida, vencer, especialmente, né? Aí o retrospecto do Brasil em estreias de Copa do Mundo é fantástico. A última vez que o Brasil perdeu uma estreia foi na segunda Copa do Mundo, 1934. De lá para cá, o Brasil sempre ou venceu ou empatou. E sempre, na verdade, venceu, né? O Brasil teve pouquíssimos empates nas últimas Copas em estreias. Então, assim, os números são bons para o Brasil, por um lado, em relação à Copa do Mundo em si, mas não são bons em relação ao que tem acontecido nesse último ciclo. E aí, nos resta agora torcer e ver o que vai acontecer amanhã.
É isso aí, Paulo. Análise aqui do futebol, Copa do Mundo em especial. O Paulo está todo dia, viu? Durante a Copa, trazendo essas informações aqui exclusivas com análise na Rádio Universidade. Lembrando, amanhã é sábado, é dia de apito inicial aqui na 106. E, claro, o complemento dessa análise com Heraldo. E também temos novidades, não é isso, Paulo? Exato, apito inicial desde sábado passado com a jornalista Ana Letícia Ferro, dividindo a bancada com o professor Heraldo Moreira, uma cria aqui da Universidade Federal do Maranhão, bastante talentosa, promissora. A gente, como costumo dizer, a gente está lançando para o mundo sabendo que amanhã não estaremos mais, porque quem se destaca aqui na Rádio Universidade rapidamente ganha o mundo. E a Ana Letícia tem total potencial para ser uma jornalista esportiva de renome nacional. É isso aí. Vamos aproveitar tudo isso aqui na Rádio Universidade. Paulo, espero você na segunda-feira, portanto, com esse comentário, tá? Trazendo informações da Copa do Mundo, final de semana aí, sábado, enfim, tem muito jogo, muito jeito. Tem Brasil e vamos torcer demais. Portanto, um bom final de semana, bons jogos aí, acompanhando isso tudo, né, jornalisticamente, segunda-feira. Traga tudo pra gente, por favor. Um abraço, Roberto. Um abraço, Mário. Abraço. Agora, Maria Nogueira, a gente vai de Rádio Ciência, tá? Estamos atrasadinho.